Boa noite. A linha do VLT ganhou 2 novos trens hoje de manhã. Durante a entrega, o vice-governador do estado também anunciou a recuperação da Ponte dos Barreiros em São Vicente. A reforma vai possibilitar o início das obras da terceira fase do veículo leve sobre trilhos. Os novos veículos foram entregues no Centro de Controle Operacional em Santos. O VLT passou a contar com 22 trens em 15 estações. O estado também comprou 4 veículos auxiliares para a manutenção do sistema, tratores de manobra e um caminhão rodoferroviário. Durante a cerimônia, o vice-governador Márcio França assinou a autorização para a contratação dos projetos básico e executivo para a reforma da ponte sobre o Canal dos Barreiros. Esse edital vai permitir com que a ponte seja reatualizada, colocada, reformada e adaptada para poder passar, grudar com a ponte ferroviária e permitir um reforço para que ele passe caminhão e ônibus, que hoje ela não passa. Então o objetivo é fazer com que a própria ponte possa servir de esteio para a passagem do trem do VLT. A recuperação da ponte à tribuna, que liga a parte insular de São Vicente à área continental, dá início à implantação do terceiro trecho do VLT. A obra vai beneficiar mais de 100 mil moradores que cruzam a cidade diariamente. Acreditamos aí que no segundo semestre do ano que vem as obras se iniciarão, com 14 novas estações importantes para interligar o centro de Santos a toda a orla e também a São Vicente. Quase um ano a menos de obra, né? Um ano a menos no mínimo. Então foi uma grande notícia. Com o edital lançado, no mês que vem nós lançamos já o edital executivo, do projeto executivo da extensão em si, que é a extensão que vai da ponte da tribuna até Samaritá, que é o primeiro passo para se chegar na área continental e depois chegar na Praia Grande. Quer dizer, é uma sequência que vai seguindo conforme havia se planejado. A grande notícia é que a ponte pôde ser reutilizada. Os técnicos avaliaram que ela está boa para poder ser reutilizada. O programa Roda São Paulo, mais uma vez, chegou à Baixada Santista. Pelo 7º ano seguido, moradores e turistas vão poder conhecer as cidades do litoral sem gastar muito. Ao todo, são 16 veículos a serviço da população. 600 lugares por dia. Oportunidade para conhecer belezas das 9 cidades da Baixada Santista. É muito importante essa integração, do litoral. Você poder ter esse programa que faz com que tanto o turista que está no litoral nesse período, como o morador da Baixada, possa conhecer suas cidades co-irmãs, E conhecer não só as belezas naturais, como os atrativos culturais, o patrimônio histórico que a Baixada tem, cidades que fazem parte aí do nascimento do nosso país, do nosso estado. Então é muito importante essa integração e é um programa da Secretaria que está na 7ª edição, é um sucesso, mais de 300 mil pessoas já participaram. Então é muito importante essa integração, essa troca de cultura, de história, que também gera emprego, gera renda aqui para a Baixada. As novidades são ônibus e micro-ônibus adaptados para transportar cadeirantes em assentos motorizados. Todos têm acesso à internet grátis. Turismo com conforto, acessibilidade e tecnologia por R$10. A expectativa é atender 30 mil pessoas na região. No verão de todo o estado se locomove para a Baixada, As pessoas da capital, do interior, querem ter acesso às praias, Que é um lazer importante para a população. Então, é por isso que o programa sempre começa no litoral, de janeiro a março, para aproveitar esse fluxo de turistas também que está passando aí as suas férias no litoral. Valoriza toda a nossa história, toda a nossa cultura e o turismo de São Vicente cada vez mais vai ficando ainda mais forte. Desta vez, os passeios começam nesta sexta-feira e continuam até o dia 4 de março. As saídas acontecem de terça a domingo nos 9 municípios da Baixada Santista. A lista completa com o ponto de partida de cada cidade você encontra no Santa Portal. O Roda São Paulo passa por 165 cidades do estado. Mais de 1.000 pontos turísticos já foram visitados em 6 anos. O tempo de espera para a travessia de balsas entre Santos e Guarujá chegou a 2 horas hoje. Segundo a Dersa, a demora foi causada pela retirada de 2 embarcações para manutenção e o excesso de veículos. No ano passado, o Procon de Guarujá multou a empresa em mais de R$800 mil por problemas relacionados à travessia. Mais de 300 clientes da agência da Caixa Econômica Federal, assaltada em dezembro, prestaram queixa ao Procon de Santos.
Eles temem ficar no prejuízo por causa da indenização prevista no contrato. Os direitos dos consumidores foram discutidos hoje. Foi a primeira reunião entre o coordenador do PROCON, a gerente da agência roubada, que preferiu não aparecer, e um representante de um grupo de clientes. O assalto na agência da Caixa Econômica Federal, no centro de Santos, foi dia 17 de dezembro. Os ladrões permaneceram no prédio durante 7 horas e fugiram com dinheiro e joias. O maior temor é a Caixa não pagar o valor real que tem a joia. Tem o valor real moral, o valor financeiro, né? Que tem o material e tem o valor sentimental também. O patrimônio, é um patrimônio que nós temos. E a Caixa quer pagar simplesmente pelo valor material. O PROCON alerta que a indenização prevista no contrato fere o Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência farta no sentido de determinar que a indenização, o ressarcimento do dano material decorrente do furto, subtração das joias, seja feito de acordo com o valor real do bem e não com aquele valor pré-fixado em contrato pela Caixa. É isso que a gente busca aqui. O órgão já recebeu mais de 30 reclamações. A Caixa Econômica Federal prometeu apresentar o número de clientes prejudicados no próximo dia 8. Com o início das tratativas a partir do dia 15, é um prazo curto, razoável, e então, após isso, se não houver a solução amigável ou amistosa, o registro da reclamação conosco. Nós acreditamos também que numa audiência, numa reunião em continuação que teremos semana que vem, possamos avançar nesse sentido e estabelecer um acordo entre ambas as partes para proteger e beneficiar o consumidor. Em nota, a Caixa informou que os clientes vão ser indenizados a partir do dia 15 de janeiro. Correntistas que se sentirem prejudicados com o assalto podem buscar orientação no posto do PROCON Santos, que funciona no Poupa Tempo. O endereço é Rua João Pessoa, 246, no centro. O carro de um comerciante de 57 anos foi queimado ontem no bairro Maracanã Mirim, em Praia Grande. A vítima dormia em casa e não se feriu. A polícia investiga o crime. Ainda em Praia Grande, um jogador de futebol que defendeu o Jabaquara no ano passado foi detido com um tablete de maconha. Fábio Ferreira, de 23 anos, alegou que é o usuário. Ele assinou um termo circunstanciado por porte de drogas e foi liberado. A falta de manutenção está relacionada a quase 30% dos acidentes com carros. Por isso, fazer a revisão antes de pegar a estrada é fundamental. A repórter Jéssica Santos conversou com um mecânico sobre o assunto. Mecânico há 25 anos, Sérgio mostra os principais itens que devem ser verificados. Segundo ele, o primeiro é a suspensão. Nesse caso aqui, o pivô da suspensão está estourado, disco de freio, bucha da barra estabilizadora, tá? E os morceguinhos da ponta da barra estabilizadora também, do braço tensor. Uma suspensão desse jeito, o que pode acontecer? Pode estourar um pivô e ele ficar sem um controle do veículo. Outros cuidados importantes: providenciar a troca de óleo e dos filtros, além de verificar o sistema de refrigeração do motor. Para não estourar radiador, não ressecar, tá? Não ressecar a mangueira e nem estourar a bomba d'água. Se estourar um desses, o que pode acontecer? O carro vai superaquecer, você vai ter que parar. Os freios também fazem parte da lista de checagens. Ele tem que estar perfeito. O freio é um sistema que tem que estar nota 10 mesmo no carro. É importante, né? Que pode causar um acidente. Pode causar um acidente, tá? Então, nesse caso aqui, nós só não vamos substituir a campana, mas o resto vamos substituir, porque tem vazamento de óleo. Nesta oficina, a revisão completa custa entre R$ 550 e R$ 600. O serviço é indispensável para uma viagem segura, sem imprevistos. Depois é só fazer as malas e pegar a estrada. Boa viagem! Depois de um dia de muito sol em toda a Baixada, a chuva deve voltar à região nesta sexta-feira. A previsão é de uma manhã com sol e temperaturas em elevação, mas depois o tempo muda e podem acontecer pancadas de chuva a qualquer hora da tarde ou da noite. A máxima prevista é de 28 graus e a mínima de 20. O fim de semana também deve ser de tempo instável. O sábado vai ser de sol com pancadas de chuva a qualquer hora do dia ou da noite. No domingo as temperaturas caem com máxima de 25 graus e chuva forte durante todo o dia. O presidente Temer, que se recupera de uma infecção urinária, pode adiar os exames previstos para amanhã em São Paulo. E no sábado entra em vigor a medida provisória que reduz a idade mínima para o saque do PIS/PASEP.
Veja agora, no Brasil em 1 minuto. O calendário com as datas de pagamento do PIS/PASEP para beneficiários a partir de 60 anos vai ser divulgado na segunda-feira. Tem direito ao abono o trabalhador do setor público ou privado que contribuiu até 4 de outubro de 1988 e não fez o resgate total do saldo do fundo. A auditoria da Controladoria Geral da União revela fraude em quase 350 mil cadastros do programa Bolsa Família. O governo pagou indevidamente R$1 bilhão a pessoas que não tinham direito de receber o benefício. Foi publicada hoje a nomeação da deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. A posse deve acontecer semana que vem. A PTBista do Rio de Janeiro substitui Ronaldo Nogueira, que pediu demissão dia 27 de dezembro. Estão abertas as inscrições para o concurso que vai selecionar projetos para o Fundo de Assistência à Cultura de Santos, o FACULT. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o secretário de Cultura da cidade, Fábio Nunes. Secretário, boa noite, obrigado, viu, por participar mais uma vez com a gente aqui. Seja bem-vindo. Bom, Irineu. Primeiro, queria que você explicasse, Fábio, o que é o FACULT primeiro. Vamos falar o que é o FACULT e depois a gente explica o que é, como vai funcionar esse concurso. Esse prêmio que a Prefeitura oferta, ele é um edital publicado. Nós estamos no 7º edital, ele acaba de estar vigindo, ou seja, até o dia 30 de março, todos os artistas e todas as instituições sediadas em Santos, residentes em Santos, eles vão poder se inscrever. Existe um cuidado bem interessante que cada artista ele pode participar de apenas um projeto. Então, eu acho que no último processo seletivo, alguns artistas não foram aprovados em função disso. É um cuidado... Que estavam em mais de um projeto. Porque o artista nunca é de uma linguagem única. Ele não é só do teatro, só do audiovisual. Ele tem múltiplas funções. E às vezes isso pode atrapalhar. Isso é um cuidado que os realizadores, os fazedores têm que ter. Mas o Fundo de Amparo à Cultura, o bacana de falar é que é um dinheiro da captação do uso dos nossos teatros. Nós temos hoje 3 teatros funcionando plenamente. O Rosinha Mastrangelo, que está fechado desde 2009, em breve vai estar funcionando, também vai ser mais um espaço interessantíssimo para realizar cultura, para fazer cultura. E o dinheiro apurado da taxa pública e dos usos dos produtores daqui da região e da cidade, esse dinheiro vai para o Fundo de Amparo à Cultura. E desse dinheiro arrecadado, 360 mil, ele contempla 12 projetos, ou melhor, 30 projetos com 12 mil. Então, para você ter uma ideia, são 30 projetos contemplados com R$12 mil. Para você fazer uma conta rápida de cabeça. Nós estamos no 7º FACULT, o edital está aberto, nós já tivemos 5 projetos realizados. O 6º FACULT ele vai ser realizado agora, porque o pessoal está recebendo. Então, assim, a gente já teve 5 anos vezes 30, você já viu que são 150 projetos contemplados em 5 anos, né? Como esses projetos são selecionados? Existe uma comissão de julgadores. Qual é o critério? Porque independente do projeto, o valor, pelo que você falou, é o mesmo. É o mesmo. R$12 mil. Os artistas, eles, como a gente já está no 7º, eles já se acostumaram, por exemplo, a confecção de um CD, a edição de um livro, uma peça teatral, ou seja, eles encaixam para essa... A gente, óbvio, já pensando nesse valor. Já pensando nesse valor. Entendi. Quem são os profissionais envolvidos, ao longo do ano, e o diálogo da Secretaria de Cultura com os artistas, através do Conselho, dos movimentos, foi amadurecendo. A própria Procuradoria, de 2016 para 2017, a gente teve uma decisão muito importante, que é o pagamento numa cota única. A gente está apostando nessa prestação de contas, porque é o mais importante, ou seja, a prestação de conta do premiado, do contemplado, é que determina se o processo vai andar e vai continuar. Senão alguns têm que devolver dinheiro, ou seja, é gasto de dinheiro público arrecadado com o uso dos nossos teatros. Agora, existe uma reclamação por parte da classe cultural em relação à demora do pagamento, né, Fábio? Quais são os prazos, né, do momento da inscrição, da aprovação e da liberação da verba? Na verdade, o prazo que a gente tem na legislação é a obrigatoriedade de você lançar o edital no ano. Tanto é que a gente sempre lança no final de dezembro, porque até o dia 21 de dezembro a gente teve o uso de todos os teatros na captação de recursos. Então, essa conta do FACULT, ela tem sempre o recurso reservado de 360 mil. A gente tem essa preocupação de não usar esse dinheiro
para garantir. Então, o pagamento está garantido. Agora, o prazo de pagamento depende de aprovação, de apresentação. Só para você ter uma ideia, acho que é legal citar o exemplo, todos os projetos, esses 30 contemplados, eles têm uma obrigatoriedade de 3 apresentações, 3 lançamentos de livros, 3 peças teatrais, durante o período de isso execução. Eu ia perguntar para você, qual é a contrapartida, né? Quais são os prazos de quem é contemplado, exatamente. Né? Ou seja, ele tem que ter um prazo para apresentar, desses todos os projetos, executar, né, o projeto. De todos os projetos, talvez 3 ou 4 tiveram problemas, ou seja, existe um acompanhamento para e passo do andamento do projeto. E só para você ter uma ideia, por ano, são 90 apresentações culturais garantidas pelo Faculte, né, num processo democrático, muito antes da lei nova, para você ter uma ideia hoje, que é o Marco Regulatório das Organizações Sociais da Área Cultural, o MIROSC, o nome é esse, MIROSC, a Lei 13019, ela quer que as cidades façam o que a gente já está fazendo há 7 anos. Então, acho que a nossa vanguarda da cidade de Santos vem isso, e esse diálogo vem em função dessa aderência que a gente tem hoje da Secult junto com os movimentos. O Conselho de Cultura muito ativo, ou seja, exigindo, demandando a Secretaria. A gente tem hoje um projeto em desenvolvimento muito interessante de ativação cultural em áreas de vulnerabilidade sócio-territorial, que é uma transversalidade da Secult junto à SES. A gente teve a alegria de apresentar um projeto dentro do Destinação Criança, que é a isenção de imposto de renda, o dinheiro captado da isenção de imposto de renda com certificados para a instalação de um estúdio de mídias digitais na área continental de Santos. Então, assim, é um processo de diálogo com a sociedade, de estar antenado com o que está acontecendo. E como os artistas podem se inscrever, Fabião? As inscrições estão abertas. Saiu o edital. Já está aberto. O edital está vigindo, exatamente. Vai até dia 30 de março. É o prazo de inscrição. Um prazo grande de inscrição. Só para você ter uma ideia, no último nós tivemos 82 inscritos, tá? E no penúltimo 162. No edital ele vai encontrar todas as informações que ele precisa. Todas as informações. De que maneira que o projeto tem que ser apresentado, exatamente. Quais são as exigências e assim exatamente. Tudo pode ser debelado. O que a gente quer de verdade é que o meu maior sonho de verdade, eu posso falar para você, é que a gente tivesse um projeto mais audacioso, ou seja, que a gente conseguisse mais recursos para contemplar. E aí fica o pleito, né? Porque eu costumo falar que quando a gente faz eventos, que eu digo a cidade, todo mundo que gosta da área cultural, eventos.org, são o terceiro setor, .gov, o primeiro setor, e .com, que é o segundo setor, a gente tem que envolver mais o segundo setor. Então, o .com, a parte comercial, que vocês sofrem aqui também, como todo com essa captação. Quando a gente consegue fazer os três áreas, os setores dialogando, a gente tem coisas muito interessantes acontecendo. Queria falar um pouquinho com você também, Fábio, sobre a parceria do Governo do Estado para os cursos de formação artística da Secult este ano. Como é que fica essa parceria? Para você ter uma ideia, eu faço 3 anos de gestão à frente da cultura com a minha equipe, com uma equipe genial de funcionários da própria prefeitura. Eu faço 3 anos. Em 3 anos nós tivemos 5 ministros de cultura. Quem tem 5 não tem nenhum. Fácil, né, Vânia? E tivemos 3 secretários de Estado. Então a dificuldade institucional de transferência de recursos, não preciso nem te falar só com esse exemplo. Mas essa parceria foi uma parceria conquistada com esses 3 secretários. Com o Marcelo Araújo, com o Sadek e hoje com o Pena, que é o secretário de Cultura de Estado. Os oficinas Pagu ficaram no hiato em função do cancelamento do contrato, ou diminuição do contrato com a OS Poieses, que fazia a oferta de cursos aqui nos oficinas Pagu, na Cadeia Velha. A cadeia ficou um tempo fechado, eles abriram uma casa no Espírito Santo, continuaram fazendo uma série de ações culturais, e a gente renovou, na verdade a gente conseguiu reativar essas oficinas. O dinheiro repassado do último ano da Poiese era algo em torno de R$70 mil, a gente conseguiu ampliar para R$214 mil para fazer praticamente durante 10 meses de ofertas em múltiplas áreas. Se eu começar a te falar, eu vou esquecer alguma. Estou até com a minha cola aqui. Vamos sair daqui hoje. Exatamente. Então, assim, é alvissareira a notícia, porque a preocupação que a gente teve dessa parceria com o governo do Estado, de ente para ente, de transferência direta dos R$214 mil, a gente, inclusive estou usando um termo da pedagogia, que é a terminalidade. Tudo que você tem já do aspecto cultural formal, do governamental ou privado, das escolas de dança, de música, né, de teatro, de circo que a gente tem na cidade, a gente quer fazer cursos complementares.
Ou seja, como se você tivesse uma formação básica. Entendi. Os Oficinas Pagu são programas, oficinas de formação cultural. Isso é muito importante. E vão ser feitos em todos os espaços, principalmente na cadeia, eu chamo carinhosamente da nova cadeia velha, que é um espaço genial que precisa ser ativado, vivenciado. Fabião, para a gente encerrar, queria que você abordasse aí a Orquestra Sinfônica. Como fica a situação? Muitos boatos em relação à Orquestra Sinfônica e tal. Muita preocupação em relação a isso também. Você imagina se as pessoas têm preocupação, imagina eu. Ninguém quer entrar para a história da cidade como o gestor. Claro, com certeza não. A nossa responsabilidade administrativa passa por essa transparência da informação. A Orquestra Sinfônica, ela está no seu 23º ano. À frente o mesmo maestro, Gustavo Petri, que é um querido, junto com o Consani. E nós temos um total de 40 músicos, né? E desses 40 músicos, 9 são estatutários. Então, os outros músicos, eles recebem por o chamado RPA, que é o recibo de pagamento de autônomo, que é um cachê artístico. A gente não tem nenhum problema em relação a isso, só que existe essa lei que eu te falei, a 3019, uma exigência de não se ter mais RPAs. Então, existe uma possibilidade, a gente está em discussão, já conversamos com os músicos estatutários, já conversamos com os músicos da RPA, já conversamos com os maestros, e a gente está criando uma solução híbrida, que é a possibilidade de fazer uma avaliação de impacto na folha de pagamento durante 2018, e a gente abrir um concurso público para novos, para aumentar o número de estatutários. Então a gente vai chegar... Absorver, obviamente, o RPA. Ou seja, embutido na minha fala, você já percebeu que a orquestra não vai fechar, não vai acabar. Toda a última quinta-feira... É o que todos desejam, né? Exatamente, né? Só uma parábola aqui, uma conversa sobre a orquestra. Eu estou há 3 anos, eu demorei 2 anos e meio para convencer o maestro a fazer um concerto com rock and roll. E ironicamente, foi o concerto mais... Ele falou, Fábio, você está desvirtuando a função da orquestra. Eu falei, não, dá para a gente equilibrar nesses 23 anos. Foi um enorme sucesso, nós acompanhamos, inclusive, aqui. Eu brinco com isso porque essa música orquestral, não mais só a música clássica, mas a música orquestral, ela é de verdade aquele conceito da excelência que o músico, no seu padrão de repetição, nos ensaios, quando todo eu falo que é o ritmo de vida psicológico e fisiológico do músico, todos juntos, junto com o maestro, e aí produz um espetáculo genial todas as últimas quintas-feiras do mês no Teatro Coliseu. Fábio, obrigado pela participação e uma boa noite para você. Começar o ano aqui conversando com vocês. Um abração. Foi um prazer. Valeu. Obrigado. Quem pretende entrar na faculdade neste ano pode se inscrever para o vestibular agendado da Unisanta. Em janeiro, as provas acontecem semanalmente e o candidato ainda concorre a descontos de até 100% conforme o desempenho. A taxa custa R$ 30, mas quem optar por cursos de ensino à distância ou usar a nota do Enem fica isento na inscrição online. Para mais informações, basta acessar unisanta.br/vestibular. Carnaval. A Real Mocidade, campeã do grupo de acesso, vai ser a primeira escola a entrar na passarela Drauzio da Cruz no dia 13 de fevereiro. Para surpreender na avenida, a agremiação do Marapé aposta na história africana. Os ensaios da Real Mocidade acontecem na rua 2 vezes por semana. Minha face branca, sou maravilha, nesse mundo de Deus. A escola vem com o enredo Leão da África, Nossa Realeza, símbolo de força, garra e nobreza. Com 1.400 componentes, divididos em 12 alas e 3 carros alegóricos. A agremiação, que ficou 1 ano no grupo de acesso, em 2018 retorna ao especial. A gente está fazendo carnaval para brigar lá na frente, para brigar entre as primeiras. A bateria Nobres Guerreiros, com 120 ritmistas, é comandada há 12 anos pelo mestre Gu. Tenho 24 anos de escola, nasci aqui, e todo ano é uma preocupação e é um desafio, não tem jeito. Por mais que a gente tenha 12 anos, todo ano é um desafio. Pelo 2º ano, Yuri e Nayara formam o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. Mas a sintonia dos dois vai além do carnaval. Eles são casados há 7 anos. Ajuda bastante. Em casa a gente também ensaia também. Um cobra do outro, né? Que é sempre bom, sempre cobrar do outro. E a gente divide muito nosso relacionamento casado e o nosso relacionamento do mundo do samba.
Então a gente divide bastante, para não ter confusão, para não ter discussão, mas tranquilo. Os ensaios acontecem todas as quartas e sextas a partir das 9 da noite. O endereço é a Rua Napoleão Laureano, na altura do número 172, no Marabé, em Santos. A edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal você encontra mais notícias de Santos e região. Uma boa noite para você. Até amanhã. Tchau.